Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Se você não me conhece, meu nome é Simone Ávila, eu sou doutora em Química, especialista em Neurociência e Comportamento Humano. E no vídeo de hoje eu quero falar com você que está se preparando para uma prova importante. E eu tenho uma informação curiosa para você. Não adianta só estudar se você realmente quer ter uma boa colocação nessa prova, uma boa performance. A sua performance, ela não depende exclusivamente de conteúdo técnico, do quanto que você se preparou tecnicamente. E eu vou compartilhar com você uma história pessoal para que você possa entender melhor. Desde que eu comecei a faculdade, eu tinha uma clareza que eu gostaria de me tornar professora universitária. Eu sabia que o caminho para isso envolvia fazer um mestrado e um doutorado, então eu comecei a me preparar para o exame de ingresso no mestrado já durante a faculdade. E em 2008 eu me apliquei para o programa de mestrado em Química da Universidade de São Paulo. E o que aconteceu é que no dia do exame choveu muito, né? Eu moro em São Paulo. Aqui, quando chove, muitas vezes a gente tem problema de alagamento. Essa prova estava prevista para iniciar às 14 horas. E eu peguei uma chuva forte, né? Durante o transporte, né? Da minha casa, a locomoção da minha casa até a universidade. E por conta dessa chuva, né? O ônibus atrasou, né? Todo aquele caos. E eu cheguei em cima da hora para fazer essa prova. Graças a Deus eu consegui chegar a tempo, mas eu cheguei super nervosa, super preocupada, porque eu achava que eu não ia conseguir chegar a tempo para fazer essa prova, e isso me desestabilizou muito emocionalmente, né? Eu cheguei lá frustrada, ansiosa, estressada, com medo, enfim. O que eu quero compartilhar com vocês é que quando a prova começou, por mais que eu estivesse preparada, porque eu realmente passei 4 anos estudando para essa prova, tá? Na primeira hora de prova, eu não consegui responder nenhuma questão. Na primeira hora de prova, a minha prova estava 100% em branco. E tudo que eu li ali parecia que estava em outro idioma, eu não conseguia entender absolutamente nada nesse primeiro momento de prova. E aí o que aconteceu é que passando uma hora de prova, era permitido a saída para tomar uma água, para ir ao banheiro, e foi isso que eu fiz, né? Saí, tomei uma água, fui ao banheiro, respirei o ar puro. E quando eu voltei para fazer a prova, né, parece que um milagre aconteceu. Eu li aquela prova e eu comecei a ter clareza sobre o que estava sendo pedido ali. Eu comecei a ter clarezas sobre possibilidades de solução para aquelas questões. E aí eu comecei a responder aquela prova, né, como se eu soubesse todo aquele conteúdo. E parecia um milagre, porque no início eu li essa prova, né, veio aquele branco, eu não conseguia responder absolutamente nada. Naquele momento, eu não tinha conhecimento, eu não tinha maturidade para entender o que estava acontecendo, o que aconteceu comigo naquela situação. Mas o que eu tive foi um branco de memória muito comum em situações de estresse e de alta pressão. Então, a combinação do medo, a ansiedade, né, o estresse de estar sendo avaliado ali, da importância que aquela prova tinha para mim, com o que aconteceu, o risco de eu chegar atrasado e de eu perder essa prova, me colocou em uma situação de estresse muito grande, né? E quando nós estamos estressados, o nosso corpo, né, ele aumenta a liberação de cortisol, e o cortisol faz com que nós não conseguimos acessar as nossas memórias. Então, o que acontece é que, por mais que eu esteja preparada tecnicamente, que eu estudei, que eu soubesse todos aqueles conteúdos, eu não consigo me colocar em um estado emocional que vai me permitir acessar todos esses conhecimentos que eu tenho. Esse é o ponto importante. Por isso que eu digo para vocês,
Se você está se preparando para uma prova, é claro que você precisa estudar, é claro que você precisa de conhecimento. Isso faz parte do preparo. Mas não é só isso que vai te fazer passar. Você também precisa trabalhar o seu gerenciamento emocional e o autocontrole no dia do exame. Porque se você não tiver um autocontrole, se você não conseguir se colocar em uma situação em que você consiga acessar os seus recursos, a sua performance se cai. Se você prestou atenção na minha história, o que fez com que eu voltasse a um estado, né, a uma condição na qual eu conseguisse acessar esses recursos e responder aquela prova? Foi uma simples coisa. Eu saí, fui ao banheiro e respirei. A respiração, né, quando você manda oxigênio, você desconecta uma regiãozinha do nosso cérebro que estimula os nossos instintos de ameaça. Medo, estresse, ansiedade, significa que seus instintos de ameaça foram ativados. A respiração manda oxigênio para o nosso interior, fazendo com que essa comunicação seja desconectada e você volta para o seu estado de recurso. Então, não estou dizendo que você não precisa se preparar, mas se você se sentir que você está nervoso, que você está tendo brancos de memória, respira, segura um pouco o ar e solta. Esse simples exercício pode mudar os seus resultados, a sua performance em dias de prova, em dias de concurso, ou até mesmo se você vai para uma entrevista de emprego, vai fazer uma apresentação, qualquer situação que te coloca sobre alta pressão, sobre estresse. Se esse vídeo trouxe dicas valiosas para você, compartilha com outras pessoas, faça com que esse conhecimento seja divulgado para outras pessoas serem ajudadas também. Se você gostou, deixa o seu joinha, se inscreve no nosso canal para que você possa receber outros conteúdos, para que você possa ser notificado sempre que um novo vídeo for postado. Lembre-se sempre, atingir a sua máxima performance é apenas uma questão de treino.